Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Um colóquio aqui de Lênio Streck e Walter Nagel. Muito bem. Sim, um colóquio em altíssimo nível. Estou muito confortável. Exatamente. Até porque somos amigos. E pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre. O Walter. O Walter, né? Sim, exatamente. Tu acha que ele está indo bem? Ou... Está indo bem, mas eu acho que ele tinha que ler mais o Jornal da Casa, aqui, o Sul. Aliás, o jornal eu recomendo. Ele não tem tempo para ler. Ah, tá ele certo. Não tem tempo, ele está em campanha. Ele já é quase prefeito, porque ele está em pré-campanha, não dá para dizer que é candidato. Posso confidenciar para o telespectador? Ninguém está nos vendo, né? Só alguns milhões. Eu vou confidenciar. Eu faço uma crítica ao Walter de um debate que a gente fez aqui, eu transportei para minha coluna no sábado. E quedou-se silente, eu tive que cobrar, disse, vem cá, e não vai responder nada. Ele não sabia. Ele não leu o jornal da Casa. Aí, cobrado hoje, sabe o que ele respondeu? Disse assim, não fizeram a clipagem direito. Já é prefeito. Só lê clipe. A autoridade só lê clipe. Você lê o jornal todo, né? Eu estou impressionado. Ex-presidente da OAB lê seu próprio jornal. Ele já é prefeito e já está lendo só a clipagem. Vê só. Eu gostaria de debater um pouquinho da adequação do sujeito ficar comentando coisas que são comentadas assim, a petit comité antes de entrar no ar. Antes de entrar no ar. Isso é quase uma traição. Doutor Eduardo. Eu fico assustado com o Lênio. Olha, o dia que eu tiver um segredo, eu sei que ele vai ser guardado por ti e o Rio Grande. Vai ficar entre tu e o Rio Grande do Sul. Diz o ditado. E o Paulo Sérgio. E o Paulo Sérgio. Eu não engravido essa notícia. Diz o ditado que um segredo entre dois só matando um. Agora, eu ia dizer que a primeira coisa que me envaidece, na verdade, é a segunda, porque a primeira que me envaidece é estar numa bancada dessa qualidade aqui. Agora, a segunda coisa que me envaidece é que a partir de um debate que eu tive aqui, nesta bancada, com o Dr. Lênio Streck, Lênio... Ainda bem que vocês estavam em cada ponto. Que é 1000 vezes mais habilitado, qualificado que eu tenha... O aluno não ser melhor que o professor nesse caso? Eu tenha conseguido a proeza de despertar nele esse sentimento que ele foi para casa emprenhado de uma vontade de escrever um artigo a respeito desse nosso debate. Fico muito feliz. E me penitencio demais, né, de não ter tido essa felicidade de acordar de manhã, porque toda vez que tiver um artigo do Dr. Lênio Streck, a primeira coisa que o cara tem que fazer quando ele acordar é ler o artigo dele. O problema é que o Lênio não sabe que 6 da manhã tu já estavas em campanha na Vila Caiu do Céu. Isso aí, de moto, aquela Harley Davidson que tu tens. Não. Ele vai de moto em campanha na Harley Davidson? Não, eu não vou de moto em campanha. Moto é um hobby. Eu compreendo que a vida da 99% das pessoas é muito sofrida. Que bom que as pessoas tivessem a possibilidade de ter um lazer, uma moto, para de repente espairecer. A gente precisa de vez em quando uma válvula de escape, mas eu vou para a vila assim, ou de aplicativo, ou com o pessoal que trabalha comigo, e especialmente todo dia, eu convido vocês aqui, Walter N, no Instagram, para ver o trabalho que a gente faz focado nas crianças. Tu e o Dória, então, o mesmo comportamento. O Dória vai assim também para as vilas. Assim como? De Uber com a equipe. Sim. Ele não vai... Uber, Cabify, 99, ele ônibus, ele não vai de Jaguar na vila, não. Eu também não tenho Jaguar para andar, então... Cláudio Lamáquia, tudo bem, meu eterno presidente da OAB? Tudo ótimo. Eu sou estranho no ninho aqui, presidente. Nem advogado honorário eu sou, tio. Estou aqui, só tem advogado aqui. É verdade. Aqui nós temos notório saber, temos juristas. Sorte tua, foste engenheiro e ficaste milionário. Nós aqui estamos ainda remando. E ainda fica, né, Eduardo? Ainda fica comandando os advogados aqui, né? Comandando os advogados e bem, né? E é professor de nós todos. Tá bom. Comandando. Vai nessa, da torraca. Vai nessa, eu passo lá pegar a diferença. Pego na tua casa ou no Ministério Público? Não. Na casa tu não vai arrumar nada. O Ministério Público tu fala com o Dalazen, mas lá em casa tu não vai arrumar nada. E aí, Cláudio? Muito bem, Paulo. E, aliás, como disse o Lênio agora, ainda com a felicidade de hoje, com a vida um pouco mais calma, podendo me dedicar à advocacia e me dedicar à leitura
né? De manhã dos jornais, podendo acompanhar na integralidade. Não tem clipping, né? Todos. Hoje eu não preciso. Agora é fato, né, Lênio, que uma pessoa que tem um cabedal, às vezes, bastante extenso de notícias que tem que estar enfronhado e também o seu dia a dia que já começa muito extenso, tem que ter um clipping. Aí o Walter... Mas o clipping não é meu, né? O clipping é da casa. Eu pego lá no portal da Câmara. Aí o Walter tem mais essa ferramenta extremamente positiva, né, vereador? Eles queriam demitir a minha assessoria de comunicação aqui, Paulo Sérgio Pinto. O que tu acha disso? Quem? Não, eu não disse. Pelo contrário. Eu não quis demitir ninguém, muito antes pelo contrário. Chama pelo contrário. Eu tô louco que ela venha trabalhar aqui. Eu acho que ela estava sendo elogiada e estavam querendo contratá-la por aqui, né? Havia uma proposta. Tudo bem. Aprovada a PEC do voto impresso de autoria do deputada Bia Kiss. Paulo Sérgio, a bancada tá top, mas tu estraga chamando Lênio, exibido e arrogante, a Geni. Acertou. Não, o Lênio é uma rica criatura, dona Eugênia. Ele faz só gênero, Bia. Não é Bia. Quem é que Eugênia? Geni. É só gênero. Ele faz um tipo. Claro, eu não sou de ficar tirando pedra nos outros, né? Sim, até porque a vitrine é tu. Claro. Tá certo. Agora, o que vocês acham das interferências do judiciário no executivo? Tivemos um caso nacional, o Bolsonaro proibiu os controladores de velocidade nas estradas. E vai lá um juiz e determina que... Mais de uma. Eles cancelaram a nomeação do presidente dos povos negros. Essa eu não sei, mas o que vocês acham disso? A judicialização da política não é uma... Não, mas não é. O que vocês acham dessa interferência? É nessa linha que eu começo a me manifestar, Paulo. Eu digo, a judicialização da política é algo absolutamente indesejado, né? Eu acho que nós precisamos hoje que... Primeiro, a Constituição seja observada na plenitude, né? Os poderes são harmônicos, né? E devem ser independentes. Agora, também tem determinadas situações que, se tem um descumprimento de uma lei ou se tem um descumprimento da Constituição, também tem que ser observado. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito e é assim que as coisas funcionam. Mas no caso dos controladores, teve alguma inconstitucionalidade na decisão do Bolsonaro? Não sei inconstitucionalidade, mas ele tem, sem dúvida nenhuma, uma falta de substância. Porque nós somos numa república. Então vamos raciocinar como é que as coisas funcionam numa república. Alguém faz lá, o CONTRAN, seja lá o que for, faz um grande estudo, né, e chega à conclusão que tem que botar pardais e controladores de velocidade em tais e tais e tais e tais lugares. Licita isso. Empenha dinheiro público. Isso vem de longos anos. E isto é dado pelos especialistas como uma forma de reduzir a acidentalidade na estrada. Aí o presidente da República acorda de mau humor e diz assim, quer saber de uma coisa? Parei de botar isso. Não é coisa de bom humor, isso é uma... Não, muito bem. Então acorda de bom humor e diz assim, acabou com isso agora. Não, mas isso é uma república. Tu não é dono disso aqui. Isso é uma república. Então fundamenta o ato. O que faltou para ele? Ele tem que fundamentar o ato, porque todos os atos, as decisões administrativas, segundo a Constituição, têm que ser fundamentadas. Eu vou tirar os controladores por esse motivo e a vantagem será essa. E será que não está fundamentado? Agora, imagino que não, né? Eu imagino que não, porque assim, se tivesse fundamentado, nós só teríamos conhecimento disso. Porque não pode ser uma ordem assim, agora ninguém mais vai tirar... A presidência recorreu. Isso é um princípio da República. Ninguém é dono da casa. Bom, assim, há casos simples e casos difíceis, né? E até há casos trágicos, né? A easy case e hard case. Esse caso dos controladores é um caso difícil. Por exemplo, na Alemanha hoje se usa como a exigência de prognose até mesmo das leis. A falta de uma lei que é votada sem prognose, ela mesmo pode ser inconstitucional. Explica a prognose. Prognose é... Depois os caras começam a achar que tu é... Todas as condições. Por exemplo, eu não posso aumentar uma pena de furto de 1 para 15 anos sem que eu demonstre que isso vai fazer bem para a sociedade. Eu tenho que ter cálculos para demonstrar isso, assim como eu também não posso terminar com os controladores de velocidade sem que eu demonstre que isso vai fazer bem para o país e não só bem para a vontade política do presidente, que tem limites na vontade política e naquilo que é a república. Isso seria mais ou menos, se não for a contradição, se ele resolvesse dizer assim, vamos montar um controlador de velocidade a cada quilômetro. Exato. Não, mas isso não... Porque como isso assim? viola uma coisa básica no direito que chama proporcionalidade,
né, com todos os limites que isso tem. O caso específico do ativismo, eu não chamo de judicialização isso, eu chamo de ativismo judicial, o caso do ministro do Meio Ambiente. Ele está lá no poder porque tentaram tirá-lo e o fundamento, modéstia às favas, o fundamento da decisão do juiz que eu manteve lá é o que eu escrevo. Está lá, como bem disse Lênio Streck, o fundamento é essa questão do custo político, ativismo judicial, etc. Porque quando a filha aquela do ministro do Trabalho, a filha do cara do Roberto Jefferson. A filha do Roberto Jefferson foi nomeada. Eu fiz um artigo duro, fazendo uma crítica ao judiciário, porque isto era um ato do presidente da República. Veja que são dois atos. Um você tem, nesse caso dos controladores, que exige prognose, etc. O outro você simplesmente está administrando, colocando uma pessoa com sua vontade política e os ônus políticos, e isto não leva, por exemplo, à questão da saúde, acidentes. O direito tem especificidades e parece muito claro nesse caso. O erro, no caso dos controladores, e o erro do judiciário em mexer na política, no caso das nomeações de ministros, ou até tentar trancar processos de leis. E o Lula, quando foi impedido? E o Lula? De assumir. Foi impedido de assumir como a Casa Civil. Nas informações que o Gilmar tinha, o Gilmar acertou. Nas informações que ele tinha naquele momento. Mostraram depois as gravações que tinha sido diferente. Se ele tivesse as informações anteriores, talvez ele decidisse diferente. Mas como ele decidiu, naquele momento ele não tinha outro modo. Quer dizer que a gravação valeu para ele, a gravação que não poderia... A gravação deixou clara que a nomeação era com desvio de finalidade. Claro. A nomeação era com desvio de finalidade. Acho que é por isso que o Lênio... Mas, Paulo Sérgio, aí entra uma questão da... Examinou só a gravação. Então aí ele está dizendo, ó, isso. Com base naquilo, acertou... Mesmo a gravação divulgada ilegalmente. Mas aí que entra uma questão da teoria da prova, que é o seguinte... Aí a ilegalidade da gravação foi outra grande discussão. Depois, naquele momento, não se discutiu. A questão toda é a seguinte... Não se sabia o será que a ilegalidade... Naquele momento nós não tínhamos nem aquela questão, Paulo Sérgio, de que a gravação teria sido... A autorização de gravação teria sido interrompida. E tem coisa nem pior. Se sabia isso. E depois, um ano depois, ou 2 anos depois, você soube que escamotearam parte da discussão, porque o cara disse que o contexto da conversa do Lula Dilma nem era aquele. Mas só deixa eu... Isso apareceu nas gravações. Aqui Mas, enfim. Tem aquela teoria da fruta envenenada, né? Que afasta toda uma prova que for obtida de forma ilegal e acaba por anular. Só que existe também o princípio do livre convencimento do juiz. Quando o juiz se apercebe que, de fato, para além de uma prova, estava havendo o desvio de finalidade, isso é que era para escudar ele numa posição que ele ficaria imune ao alcance da... Onde está escrito o livre convencimento do juiz? Da lei? Aonde? Ué, então... Aonde, doutor Lênio? É onde? Em toda a doutrina brasileira. Não, eu vou te dizer. Em toda? Eu tirei do Código de Processo Civil a palavra livre. Não tem mais isso. O seu código é um código antigo. O código de 2015 não tem mais livre convencimento. Vou lhe mostrar aqui agora. Tá bom. Se acreditar em mim, né? Agora eu só quero... Ficamos com o convencimento, então. Então tá. Só o convencimento do juiz. Só preciso... Eu lhe dou esse crédito, tá bem? Tá bem. Eu quero ir ainda também... Fui eu que fiz a emenda. Eu quero ir também na esteira do doutor Lamáquia. Eu acho que está havendo ativismo judicial muito grande. E que num sistema que foi pensado há 200 anos atrás por um cidadão francês, chama Montesquieu, que tinha o princípio dos pesos e contrapesos, e a autonomia e a independência dos poderes, o poder que é eleito, são dois, aliás, vamos fazer a concordância verbal aqui, o legislativo e o executivo. O executivo recebe uma procuração do povo. E naquela procuração ele faz uma espécie de contrato com as pessoas. Por exemplo, o presidente se elegeu dizendo que ia acabar com a indústria da multa e com os controladores. Ele pactuou isso com a sociedade, pelo menos com a parcela da sociedade maior que o elegeu.
Quando ele se elege, ele tem essa procuração. Ele vai lá e executa. E é absolutamente legítimo. E legítimo. E, aliás, o que ele está porque ele completamente pactuou. certo, porque há uma indústria mesmo da multa. É verdade. Mas teria que fazer de um modo que Aí é o não problema. fosse assim. Aí É correto que um poder que também é legítimo, mas a sua legitimidade não vem do voto do povo, questione e cancele esse contrato que foi feito entre o presidente e o povo lá durante a eleição. Sim, mas então o presidente poderia dizer simplesmente que ele quer que todo mundo faça X e dê tiros na rua, e isso poderia sem Não, é óbvio que tem. Mas eu assim, acho que tem que ter, só para eu concluir, não é possível hoje que um juiz pode ir lá da minha Bagé, dê uma liminar na Justiça Federal lá em Bagé, que alcance um ministro em Brasília. E isso está acontecendo. Uma decisão do presidente. Mas assim, ó, Então se estabeleceu uma insegurança jurídica no nosso país. Mas há ovos e caixa de ovos. Quanto o Eduardo, eu acho que vocês dois estão certos e estão dizendo mais ou menos a mesma coisa. E eu concordo plenamente com o que tu disseste, Walter. Na primeira parte eu também concordo com ele. Mas o que acontece? A Eu acho que segunda o que parte, disse o Eduardo, e vem consubstanciado pelo que o Lênin está colocando também, é que para que o presidente da República adote esta posição, ele tem que ter um mínimo de fundamento na parte de baixo. Claro. Não na parte de baixo, na parte técnica. É. Isso eu não sei, eu Mas acha confesso que pra ele você. não tinha? Eu não sei, Paulo, eu não sei. Eu volto a dizer, a minha opinião pessoal é de que há uma indústria da multa. Vamos dizer o seguinte, senhor. Mas vamos pegar esse outro caso, do rapaz que é Agora, negro. Isso tem que ter uma roupagem. De um rapaz que é negro, que é de livre nomeação do presidente da República, que é cargo do Executivo, está na linha do organograma do Executivo, e é um cargo, volto a dizer, de livre nomeação. O presidente vai lá e nomeia. Aí uma entidade da sociedade civil organizada, entidades sociais, como é que se chama isso? Organizações sociais, né, que normalmente tem um atrelamento político, ideológico, vai lá e entra com uma ação. O juiz não se dá por impedido. E não se dá. E vai lá e cancela a nomeação do... Mas vamos fazer outras coisas, assim, ó. Já que nós estamos pegando exemplo, vamos pegar... Eu já respondi isso antes, a partir do caso do ministro do Meio Ambiente. Sim. Ricardo Salles. Que o Ricardo Salles está lá por uma posição que eu defendo, que é o poder do presidente de ter seu desgaste político. São duas coisas diferentes. Porque o que é delito de nomeação é... O que representou uma afronta à sociedade que ele poderia sair? Mas A Greta Thunberg. Nós estamos falando, tu está perguntando... Sim, mas tem alguma coisa, alguma evidência... Que o desabone? Tu está falando de quem? Do Ricardo Salles. Na época tentaram fazer, eu estou dizendo que isso não importa. Importa que o presidente nomeia aqueles que ele considera, porque o desgaste político é dele nesse sentido. E essa de desgaste, né, Lênin, desculpe te interromper, mas até uma posição assim dupla, né? Porque pode ser desgaste como pode ser vantagem política. Crédito para um outro grupo? Depende do que as pessoas estão enxergando com relação... Sim. Eu quero estressar um pouquinho essa coisa do acordo político feito do presidente com os seus eleitores, tá? Em que ele se comprometeu, então, a acabar com a indústria da multa. Evidentemente. Não, claro. Vamos supor, assim, que ele tivesse dito assim, olha... Cinto de segurança é uma bobagem. Esse é um a bom gente exemplo. fica maniado. Assim, ó, eu vou abolir com o cinto de segurança. E aí? Ou, assim, ó, essa história de botar sinalização em Ele já rodovia, fez uma cadeirinha gasta um de dinheiro cadeirinha de enorme. mulher. Pois é. Gasta um dinheiro enorme. Isso aí, vamos acabar com as faixas duplas. Agora pode ultrapassar em qualquer lugar. Será que um judiciário não deveria intervir nessas coisas? Porque são tudo normas de trânsito, que são construídas ao longo do tempo por uma adequação técnica. Eu vou te dizer não é se o Brasil não tivesse vamos pegar a última sistema de saúde vamos fazer no Brasil como na Alemanha, e agora as rodovias não têm limite de velocidade. Pode andar na velocidade que quiser. E, portanto, não precisa mais pardal. Não precisa mais controlador de velocidade. O que, aliás, o controlador de velocidade, embora todos nós fiquemos brabos quando nós somos multados, ele é a automulta. Sou eu que me multo. Porque ele está ali, à vista de todos. Tem um aviso, controla pardal à frente. E aí eu passo no pardal acima da velocidade. Eduardo, esse é muito bom. O pardal que está ali fixo. Não quero mas e o móvel? E o móvel? O cara fica escondido atrás ali da árvorezinha. Vou chegar lá. Mas eu vou chegar lá. acho que o exemplo do cinto então, assim, e da faixa dupla é imbatível. Ninguém gosta de ser controlado. Mas alguns controles são necessários.
Entendeu? Agora, mesmo esse, podemos discutir se o cara tem que ficar à vista, tem que ficar atrás da árvore. Agora, assim, se tu não passar da velocidade limite, tu não vai ser multado. Então, mas o controlador à vista é o que eles chamam, tecnicamente, de automulta. Sou eu que me multo, não tem uma terceira pessoa para me multar. E aí a estrada, quando é bandida, o judiciário pune o Estado também? Quando a estrada... Já mandou refazer algumas estradas. Mas aí entra na famosa discricionariedade do Estado. O Estado é que decide qual estrada é prioridade para ser remendada e não o judiciário. E nós estamos sendo coerentes. Agora, eu quero dizer para ti, quero te cumprimentar. Esses dois argumentos, o do cinto e da faixa dupla, são imbatíveis. Mas o do cinto tem o seguinte, se o Brasil não fosse um país... Muito obrigado. Se o Brasil não fosse um país que tivesse um sistema único de saúde e que se acontecer um acidente com alguém, ele vai para um hospital e vai receber um tratamento de saúde emergencial e é público e gratuito, o cinto seria dispensável. Por quê? Porque está na esfera da liberdade do indivíduo. Volto a dizer, se ele não tivesse um sistema público, está na esfera da liberdade. Se o cara se arrebentar, é problema dele. E era ele que ia escolher. Era ele que ia escolher. Para mudar um hábito, ouça esse recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre presente, está sempre em pauta. Isso. E nós vamos agora à informação do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam faculdades, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o Cremers defende. Acesse pormaissaude.com.br e saiba mais. E agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras, aplicar o desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar a sua vida Biolênio, com certificados de ouro, cartões presentes, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLE 200 e um Jeep Compass. Unicred Collection. Para colecionar estes momentos, fale com o seu gerente ou acesse unicred.com.br, Central RS e participe. O Lênio e os dois aprenderam a linguagem. Eles estão por libras aqui se comunicando. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, vinhos do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país. E assim você pode ver a melhor oportunidade que o universo dos vinhos lhe proporciona. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender a cada um de nós. Passem em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. E agora vamos ao quadro Saúde. Quem vai anunciar é o nosso apresentador do Pampa Debates, o doutor Cláudio Lamac. Anuncia a nossa próxima atração. Nosso competente doutor Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio. Sabe que a doutora Lídia Longinotti, que vem seguida ao teu programa e fala sobre novos tratamentos contra o câncer, ela retornou há alguns dias de um congresso nos Estados Unidos impressionada com os avanços no tratamento imunológico do câncer, sobretudo em certos tipos como melanoma, câncer de rim, pulmões e dos gânglios linfáticos, os linfomas. É importante que os pacientes conversem sobre isso com seus médicos. Como a medicina está melhorando, não é mesmo, Paulo Sérgio? Um abraço. Mesmo, está melhorando e muito. A despeito aí de toda essa bagunça que fizeram na medicina brasileira aí, de uns anos para cá, né? Agora está se recompondo. Mas a decisão hoje do Dr. Portanova, e aliás nós temos aqui duas pessoas que acompanharam atentamente o processo, de novo, dentro da interferência do judiciário no executivo. Quem trouxe a notícia foi o Lênio, não foi? Foi. Então vou começar pelo Lênio. Mas quem me deu a notícia foi ele.
E nós recebemos a notícia aqui, né, Walter? Avança. Eu nem sei do que se trata. Avança, covarde. Não te acovarda, Lene, avança. Não, farei com todo prazer. O Judiciário deu uma decisão, um mandado de segurança, para suspender a votação da Assembleia. Uma coisa muito incomum, porque o Parlamento tem seu rito, o Judiciário é difícil o Judiciário poder fazer essa interferência. O argumento, nós não conhecemos bem os autos, mas vimos a notícia pelo jornal e a decisão a gente leu. O argumento seria que 2 leis complementares tramitam no Parlamento em regime de urgência, que dependeriam de uma emenda constitucional que não tem regime de urgência, que seria votada em janeiro. Logo, segundo quem entrou com a ação, não se poderia aprovar 2 leis complementares que dependem de uma emenda que ainda não foi aprovada. Eu sei que é bem complicado, mas o juridiquês é assim mesmo. Então, está certo ou que está errado? A jurisprudência do Supremo estabelece que isto é uma questão interna corporis. Vai ser muito difícil manter essa decisão dada pelo tribunal. E eu acrescentaria ainda, para que o telespectador compreenda aonde nós estamos tramitando, é que o brocardo antigo não se discute inconstitucionalidade de lei em tese. E qual é a questão aqui? Enquanto a lei, o projeto de lei não se torna lei, eu não sei qual é o conteúdo dele, definitivo. E se eu não sei o conteúdo definitivo, eu não posso afirmar a priori que o resultado que sairá lá depois da votação será inconstitucional. O texto que entrou, mas eu não vou conhecer o texto que sai do parlamento. Então o judiciário deve, salvo se tem alguma coisa aí completamente diferente, que a gente desconheça, mas o judiciário só pode se manifestar sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei quando a lei vira lei. Antes, ela não pode. Até porque ela pode ser emendada no plenário. E o Supremo fazer emenda de plenário. O Supremo tem sido parcimonioso. Então, isso né? E é recorrente. A parece uma invasão. Cuidadoso, né? O Supremo não quer se meter nisso. Isso parece muito uma invasão de competência constitucional. Exatamente. Respondemos bem, o professor Perfeito. Paulo Sérgio. Parabéns ao Walter, um verdadeiro cidadão, enquanto que o Lênio, asterisco, abraços, Helena. Os caras gostam de te atacar, Lênio. O senhor não quer concorrer para prefeito também? Boa noite, ótimo programa, não consigo ficar sem assistir. Fico sabendo quase tudo que ocorre em nossa cidade, principalmente no âmbito da política. Quem é que está dizendo aqui? A Jane Boff. Ande no Rio Grande do Sul e veja quantos pardais não estão sinalizados. Qual é o objetivo? Está perguntando. Deixa eu... claro. Posso dar um dado? Se não está sinalizado, está errado. Doutor Eduardo? Deveria estar sinalizado. Deixa eu lhe dar um dado. Doutor Eduardo, eu tive uma tente recorrer sobre essa multa. Eu vou dar esses dados para vocês. Eu tive uma dificuldade para obter o dado da... Deixa eu só responder pela máquina assim. Não passa em excesso de velocidade que tu não vai ser multado. Em lugar nenhum. Nem do escondido, nem do à vista, nem do nada. Rapidinho. E aí vamos para uma outra discussão técnica. Até onde vai o excesso de velocidade ou não? Numa via, como nós vemos várias por aí, que são extremamente boas, largas, etc., é lógico, é razoável que se estipule como excesso de velocidade aquele que passe a mais de 60 por hora? Olha, a velocidade urbana limite do código é 60 por hora. A velocidade urbana. Senhores. Agora, assim, existem pardais que estão... Eu me lembro, em Uruguaiana, fui chegar uma vez, e tu vinha da estrada, passava na rótula e entrava na Presidente Vargas, e logo ali na entrada tinha um pardal de 30. Esse é bandido. Mas aquilo não é pardal, aquilo é um carancho eletrônico. Exatamente, é um carancho. Esse é bandido. Agora podemos discutir pontualmente. Deixa eu dar um dado para vocês. Deixa eu dar um dado para vocês. O vereador tem um dispositivo à sua disposição, chama pedido de informações. É uma ferramenta legal. Está na lei orgânica. E eu fiz um pedido para a EPTC há 3 anos atrás de qual era o valor que a EPTC tinha arrecadado em multas nos últimos 12 meses. Que tipo de infração e quanto % havia tido recurso e quantos dos recursos tinham sido deferidos. O que eu descobri é que no último ano do governo Marques Fortunati, Melo, Capelari, tinham sido arrecadados 23 milhões de reais em multas. Que as multas de pardais, elas guardam uma média
Tem X controladores eletrônicos na cidade e nós temos, ao longo de 12 meses, 6 mil multas mês aplicadas por esses pardais. É mais ou menos uma média. É o volume de carros que está na cidade, aquilo é uma questão de probabilidade, vão passar tantos carros e vão ter. No ano seguinte, eu vi um incremento enorme das multas aplicadas por agentes de trânsito. E eu fui perguntar para a EPTC por que tinha acontecido aquilo, tinha saído de 26 milhões para 55 milhões. O volume. Ou seja, né? quase o dobro. Quase o dobro. Aí, já no primeiro ano do prefeito Marquesan. A EPTC, à época, me informou que é porque haviam aumentado os valores nominais das multas. Mas não foi só isso. Também foi colocado à disposição do agente de trânsito um dispositivo eletrônico, como esse aqui, que ele sai, ao invés de um antigo talonário que ele escrevia, ele aperta ali. Vigora uma coisa que para mim é muito ruim, que é o princípio da boa-fé do agente de trânsito contra o princípio da boa-fé do cidadão, que é constitucional. Sim, ele é plenipotenciário. Ele tem fé pública e a gente não. Não. Então o princípio da boa-fé do cidadão já não vale mais. E para concluir, somente 0,89% do volume total de multas são objeto de recurso. Ou seja, de quase 50 milhões, menos de 1 milhão dessas, menos ainda. Menos? Né? Muito menos. 0,89% são objeto de deferimento dos recursos que são feitos pela Jari. Portanto, a questão é praticamente zero. Né? Não há cancelamento de multas. Se está dizendo praticamente zero, eu vou usar esse teu exemplo para te dizer o seguinte: 0,6% dos recursos criminais que chegam no Supremo Tribunal Federal tem provimento dos recursos defensivos. 0,6%. Então é praticamente zero também. É praticamente zero, exatamente. Olha, tem coisas que é uma barbaridade. Eu saí de uma cobertura aqui eleitoral das 2 da manhã, na frente da PUC, que é 60 por hora. Eu passei ali a 67. A 73 por hora. Eu passei ali. Eu cometi o mesmo crime que ocorre na hora do rush estudantil. Não tinha ninguém, uma viva alma, essa hora da madrugada. A mesma infração que uma pessoa passou 73 por hora, ou 80, né, que também era a mesma multa, na hora do rush. Claro, mas isso é um absurdo. Aí que está. Isso é um absurdo. O sistema se mata, o sistema é autofágico, porque o sistema... Ele não é autofágico, ele não se mata. Ele come a nós, não é? Claro. O sistema nesse sentido, é autofágico, porque ele não se pode autolegitimar e acaba cometendo esse tipo de coisa. Não é a mesma... qual é a razão de uma lei? Toda lei tem uma finalidade. Então, se eu digo é proibido carregar cães na plataforma, eu não posso levar um urso. Entendeu? Porque é proibido cães, seria permitido ursos? Não. Então, porque a lei tem uma finalidade: proteger contra animais perigosos. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Logo, se eu tenho uma proibição na frente de um colégio de passar a 60 por hora, significa enquanto o colégio estiver funcionando. Uma questão lógica, de bom senso, né? De bom senso. Seria esse o objeto? É acaciano. Então, toda vez que aparecesse na tua multa a madrugada ali, obviamente que não poderia se aplicar. Aplicar-se-ia outro. Eu não quero fazer a defesa aqui das multas, porque eu não sou nem um pouquinho simpático e odeio quando eu sou multado. Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte: qual é a velocidade que vocês acham razoável, então, a partir das 22 horas? Na Avenida Ipiranga, Eduardo, que é 60. Porque assim, tem placas em toda a Avenida Ipiranga, é 60. 80. Então, a partir de 1 hora, tu acha que tem que ser 80? 80. Tá bem. Então tá. É isso. Não te parece? O Código Nacional de Trânsito diz vias como Ipiranga, vias como a Praia de Belas. O que eu acho é que sempre haverá um limite a ser vencido. Tu vai botar 80 e alguém será multado a 80 e pouco. Sempre há um limite. No mundo inteiro, tu tem determinados padrões de vias, as vias vicinais, as vias principais, e as velocidades se equilibram. Eu morava numa rua nos Estados Unidos em que a velocidade era 25 milhas. 25 milhas. Não interessa a hora. E aí tu se entrava na outra via, era 35 milhas. Eduardo, não interessa a hora. Não interessa a hora. Sobre uma lógica que tu trouxeste aqui, que me parece que não é igual. Mas lá não tem relação assalto, ao que o Walter não tem. Não tem. E se assalta, prendem o bandido. O percentual de recursos das infrações de trânsito que nós temos aqui da Jari é muito parecido, muito semelhante ao percentual de reforma de decisões do Supremo Tribunal Federal. Perfeito.
Só que o Supremo Tribunal Federal, nós temos que partir do seguinte pressuposto. As ações, quando chegam lá, as questões, quando chegam no Supremo Tribunal Federal, elas já passaram por algumas instâncias e alguns questionamentos. Aqui a Jari é a primeira. Aqui nós estamos falando, e o que trouxe o vereador Walter, ele está trazendo um exame preliminar, o primeiro exame sobre uma questão. E não me parece razoável, eu não estou aqui querendo imputar todas as decisões como decisões equivocadas ou ilegais, mas não me parece razoável que nós tenhamos um percentual deste deferimento de recursos. Usando a tua pirâmide, se fosse certo o raciocínio do nosso querido Eduardo, seria como os juízes, que já é o primeiro julgamento, os juízes condenando 99,0 tal de todos os réus. Imagina o caos do sistema. Ou, em outras palavras, né, nós transformarmos a Jari no Supremo Tribunal Federal na questão de o que eu acabei vendo... Eduardo, deixa eu fazer a minha defesa agora. Eu não conheço o conteúdo das decisões da Jari e muito menos as alegações dos recursos. Mas quanto ao, salvo algum equívoco que tu possa ver, o pardal não está regulado, ou não está assim, uma foto de um cara num lugar onde é 60 km por hora, passa a foto do veículo dizendo que ele passou a 75. Bom, mas com essa tese nós não precisamos nem aferir pardal. Não, mas claro, agora acabou. Salvo se o pardal não tiver aferido. Uma coisa que no direito... Salvo se o pardal não tiver aferido. Responsabilidade objetiva. Não sei agora. A Jari, eu não conheço o conteúdo. Vamos lá, falando no celular, vamos lá, passou com velocidade excessiva. Outra não, mas o pardal já eu não sei o conteúdo, eu não sei assim. Pode ser. Não, mas aí nós estamos falando, aí a lógica é a seguinte, agora tu tá dizendo assim, aí o fiscal da Receita vai te dar, o promotor vai te denunciar, e o juiz vai te julgar só porque ele não gosta de ti. Então todos são maus profissionais? Não é. Todos são maus profissionais? Tem maus profissionais. Mas não é a regra. Mas aí, não é a regra. Querido amigo, mas a imprensa não é queda a todo momento. Eu diria de outro modo. Não, Eduardo, vamos reconhecer assim, por uma questão de bom senso. Vamos lá, vamos olhar porque eu acho que direito na vida é bom senso sempre. Nós temos que olhar para isso e dizer assim, ó, é lógico, tem bom senso, parece que seja técnico nós termos 1% só de deferimento de recursos nessa área de trânsito. Não me parece. Sem conhecer a infração e sem conhecer o conteúdo dos recursos, eu não posso responder. Não há responsabilidade objetiva. Não estou aqui imputando a todos quando você todas as decisões. Não, mas na multa é como contravenção penal. É voluntariedade. O que eu acabei, vale a voluntariedade. O que eu acabei vendo quando eu fui a fundo nesse assunto são algumas questões. Eu acho que 3 rapidamente. A primeira, sempre é um tema polêmico, sempre tem gente que concorda e acha que tem muito mau motorista e tem que multar mesmo, e sempre tem gente que acha que tem excesso na fiscalização e isso é quase que 50-50. Vi isso. A segunda coisa, isso é fato, é uma forma fácil de arrecadar. Porque a multa é de 130, 150, 190 reais. Ninguém contrata um advogado para fazer um recurso, mesmo que seja da Jari. Esse é o ponto. Então o cidadão prefere muitas vezes marchar na multa do que fazer o recurso. Ou mesmo ingressar com mandado de segurança, por exemplo, que seria muito mais caro. Vai gastar quanto? Uma multa de 200 pila, ele vai gastar 2, 3 mil reais. Então pode perder, então, vai pagar o horário. Então prefere... Me dá uma janelinha, claro, só em cima desse teu questionamento. E quantos será que são daqueles contribuintes que hoje pensam em não contratar um advogado ou pensam em não discutir esta multa porque não acreditam no sistema? Pois é, do jeito que está. Claro. Até pelo princípio esse da fé pública. Adianta fazer? Adianta fazer. Mas tem a coisa que mais me chocou de tudo isso é o seguinte, eu escrevi um artigo, uma época foi publicado na Zero Hora. Punir menos e educar mais. Destes hoje 70 milhões, veja, nós saímos de 25, depois foi para 55, hoje são 70 milhões por ano em multas em Porto Alegre. Desses 70 milhões, eu fui perguntar agora, recentemente, quanto foi aplicado no ano passado em educação para o trânsito. Quanto? 70 milhões, assim. Se tu acha que o objetivo do Código de Trânsito é a educação, quanto tu imagina que pode ter sido aplicado em educação para o trânsito? Teria que ser 20%, 30%. 30% de 70 milhões dava... 21 milhões. 21 milhões. Bota 1% disso foi aplicado. E o resto do dinheiro? 200, vamos dizer que não é indústria. 240 mil. E o resto do dinheiro? O resto do dinheiro foi para o Caixa Único. Eu não quero ser o do contra aqui, mas eu vou ter que fazer uma contrapartida. 240 mil reais eu vou aqui com a responsabilidade que eu tenho
de vereador da cidade. Um dia ficaram bravos comigo, alguns agentes. Eu fui num passeio ciclístico desse, cheguei lá, tinha um grupo. E eu tenho maior respeito por todos os profissionais, por servidores públicos, pelos azuizinhos. Também ficaram bravos da pessoa física, porque parece que a gente está atacando. E quero dizer pra vocês, gente, não é. Não, estou falando de um fenômeno e que eu tenho, inclusive, a prerrogativa e a responsabilidade de fiscalizar. Cheguei lá, fui cumprimentar os batedores dos azuizinhos. Uma moça me vira as costas e não quis me cumprimentar. Eu virei para os colegas dela o seguinte: olha, ela está cometendo um equívoco, porque é uma prerrogativa minha levantar essa questão. O nome dela era Adélia. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Não era Adélia. Nós temos... o Adelite empurra. O Código de Trânsito, peraí. É porque eu sou um homem de paz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Código de Trânsito é de 1997. Tem 22 anos. Logo que saiu o Código de Trânsito, vamos educar, tem que educar antes de punir. Faz 22 anos que a gente vê nesse discurso. 22 anos. Aí as pessoas são obrigadas a fazer 30 horas de autoescola, fazem exame na autoescola e não aprendem. E eu tenho que continuar educando essa gente. Só tem uma coisa que funciona na educação: tu diz, é assim, e depois tu pune se não é assim. Tem a punição. Deixa eu te dizer. Eu também acredito. Desculpa eu estar insistindo nisso, mas assim, eu tirei carteira de motorista nos Estados Unidos. Custou $7,50. Eu liguei para o DMV, me mandaram um folheto, um livro em casa, eu li aquele livro, me apresentei para fazer o exame. Entre eu chegar na repartição e sair com a carteira de motorista, levou 1 hora e custou $7,50. E lá eles chamam, e ali eles chamam de: o senhor está aplicando para ter o privilégio de dirigir no estado da Virgínia. E esse privilégio será cassado. Mas não tem... Se o senhor não fizer isso. Desrespeitou a lei, vai ser multado, vai ser preso e vai ter a carteira cassada. Isso sim, mas por trás disso tem o agente. Agora, e aí tem uma diferença já viste cultural. como é que os brasileiros se portam quando vão para o exterior? Vamos botar bom humor aqui na conversa. Boa tarde, o doutor Lênio, com esta barba e corte de cabelo, está igual ao Dias Toffoli. Ele usou o modelito Toffoli. O Luciano Kowalski, de Capão da Garoa. Eu tenho uma simpatia. E ele gostaria, na realidade, de ser o Gilmar Mendes, né? O Toffoli é mais bonito. Olha, o meu currículo é maior que o dele. Eu não sei, tem que perguntar para ele se ele não gostaria de ser eu. Modéstia as falas. Gostei, concordei com essa, gostei. Gostei, essa foi boa. O doutor Lênio Streck, como sempre, não tem meias palavras para criticar aqueles que não respeitam as nossas leis. Diferente de muitos políticos que dizem cumprir as leis desde que lhes beneficiem. Dilon Camilo. Sem torcida aí também, viu? Foi eu. O Dilon. Doutor Lênio está próximo... não, essa eu não vou ler. Olha aqui, ó. Nem essa não. Pode ser. Não, carinhoso. Eu achei carinhoso. Pode, carinhoso. Eu achei carinhoso. Carinhoso, então o que diz? Carinhoso. O doutor Lênio será o próximo Papai Noel de Porto Alegre. Eu achei carinhoso. Exatamente. Pelo amor de Deus. Eu não achei carinhoso, eu achei ofensivo. Não, carinhoso. Exatamente. Mas então, nesse momento é Natal, pelo menos pro Lula, o senhor já foi. E essa pessoa vai ter... Então vai ganhar presente no Natal. E vai ajoelhar no milho. O Lula? Não, o telespectador. O Lula ganhou o presente dele. O senhor deu um presente de Natal pro Lula. Boa noite, Paulo Sérgio. Simples, se não exceder a velocidade, não serás multado. Muito simples. Mas ainda estamos vivendo que a culpa pelo nosso erro dos outros. Brasil, né? Sempre ouvi, Porto Alegre. Sempre dá esse tipo. Eu até respeitosamente discordo novamente disso, porque essa questão de, olha, se nós não ultrapassarmos o limite de velocidade, nós não seremos multados. O próprio Eduardo aqui trouxe um exemplo que é claro nesse sentido, ou seja, de que às vezes nós acabamos nos vendo em condições de multa sem que possamos querer infringir a lei. Ou seja, eu estou numa via que o limite permitido é 80 km por hora, de uma hora para outra, sem aviso, sem nada, e isso acontece muito nas nossas estradas, esse limite é de 30, ou é de 40, ou é de 50. Agora, eu quero saber onde estão os agentes. E aqui, de 40 para 80, perde carteira. Não é só a multa. É a perda da carteira. Para mim, esse é o grande problema, a questão da pontuação. Eu quero registrar uma coisa aqui, vereador Walter. De novo. Desculpa, Lênio, só para... Imagina o seguinte, uma situação dessas para alguém que vive... Ontem eu estava com os motoristas de carro... Ontem eu estava lá na Câmara com os motoristas de carro escolar que votamos uma nova legislação e eles me falaram isso. 5 pontos na carteira, perdem a habilitação. E aqui imagino que nenhum de nós esteja defendendo que se descumpra a lei ou que não se cumpra efetivamente todos os ditames do Código de Trânsito.
O que eu estou dizendo... É o bom senso, a razoabilidade. É que eu vejo hoje, neste processo... Não conseguiu falar, só eu vejo hoje, nesse processo todo, nitidamente, um interesse mais pela multa do que pela orientação e pela educação. Dois assuntos na mesma linha, rapidamente. Os agentes de trânsito poderiam, domingos pela manhã, ir na Perimetral e outros lugares, onde as pessoas caminham com suas famílias e as crianças brincam, e malandros, marmanjos, com bólidos, com bicicletas, com capacetes e tudo, passam a 70 por hora. Agora imagina, eles andam mais rápido que os carros andam a 60 ali, e os caras andam com a bicicleta no meio da rua, que é a terceira perimetral. A terceira perimetral. Não tem um guarda. Essas pessoas são perigosas. Com as bicicletas, eu brigo todo o tempo, eu desisto, não caminho mais domingo de manhã, porque não tem uma fiscalização, eu já fiz muito. Segundo assunto, na mesma linha. Esse é um problema hoje que eu disse que é um paradoxal. Nós precisamos dos aplicativos, mas os aplicativos tornaram a cidade não mais uma urbe, não mais uma civitas. Ela não é mais cidade, porque a cidade está intransitável, porque nós temos para cada táxi 7, 8 Ubers, não sei bem, e a cidade já. Então o Brasil precisa regulamentar isso. Nós temos que ir para o ponto final. O número de carros na cidade por força dos aplicativos? Aumentou? Eu tenho a impressão, tu acha que aumentou o número de carros? Aumentou, claro, tudo locação, vem lá de Belo Horizonte. 30 mil carros a mais. Quantos motoristas hoje? Eu não sei, eu não tenho cidade. 30 mil carros a mais. Eu estou procurando fazer uma reflexão. São Paulo tem 140 mil carros a mais. Quantos motoristas hoje deixam os carros em casa, ou daqui a pouco não tem mais nem carro porque usam os aplicativos? Esse cálculo tem que ser feito. Não, esse cálculo aliás... Esse cálculo é importante de fazer. E mais, hoje, por exemplo, os estacionamentos aí já estão sentindo isso, está havendo uma queda muito grande nos estacionamentos. Por quê? Porque há um você não consegue andar na rua. A sociedade gaúcha está mudando, viu que o socialismo só nos traz pobreza e miséria. E estes tubarões do dinheiro público aí, que se completam ad eterno do recurso público, vai acabar, está acabando. Já caiu a sucumbência e agora vai cair a vergonha daqueles fiscais que levam comissão para receber o que tem obrigação de cobrar. Vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Olha, quer dedicar? Ou... Não sei, estou perguntando se é para Não sei, tu que escolhe. Tá no ar. Um abraço lá ao Júlio Morandi, o Luiz Morandi da nossa Gimo. Teu ponto final, Walter Negus. Olha aqui, tu botou a tropa de choque tua aqui, toda mandando e-mail, que tem de coisas falando em prefeitura, nem sei o que. Se eu tivesse essa capacidade, pelo amor de Deus, olha, então vocês façam isso. Aproveitem e vão fazer o seguinte, me ajudem lá no Instagram, nas minhas redes sociais, né? Tô precisando disso. Não foi esse que era senador, Lindenberg, que disse que o presidente Bolsonaro tinha 1.800.000 robôs aí? Eu tô precisando, gente, me ajudem aí nessa história. Olha aqui, eu quero mandar um abraço pro Luiz Carlos da SafeWeb, cumprimentar, hoje uma das principais empresas aí de certificação, um orgulho aqui para Porto Alegre. Cumprimentar o Ricardo Gomes, meu colega, que deu um diploma de honra ao mérito para o Francisco Hauck, da Fábrica do Futuro. A Fábrica do Futuro fica lá no 4º distrito. Vocês estão indo para a Aliança, não? É uma iniciativa. Eu gostaria muito de ter o apoio dele, sim. Não, na Aliança? Aliança? Não. Aliança pelo Brasil? Não. Tu vai para o PSD mesmo? Eu tenho um convite. Não, mas vai para o PSD? Eu fui convidado, Mas não pode ser, vai ficar agora na corda bamba? Não é. Eu tenho muito... O cara que vai ser prefeito tem que ser... Eu vou ser candidato a prefeito. Eu vou ser candidato. Pelo PSD? Eu tenho um sonho de trabalhar, de arrumar a cidade. Mas pelo PSD? Isso será em março que nós vamos... Eu não estou conversando com nenhum outro partido, recebi um convite do PSD, tenho um carinho muito grande pela história que eu construí no MDB, em março eu tomarei essa decisão. O senhor me permite que seja assim a resposta? Eu quero mandar um abraço então ao Francisco, quero cumprimentar também o Luiz Carlos Camargo, presidente da Associação das Empresas do Maitá Navegantes, a dona Vera Lúcia, que eu encontrei lá nas lojas americanas do Praia de Bela Shopping também, que assiste sempre o nosso programa aqui, e o meu querido Wagner Machado, diretor da EPAVI, que foi homenageado lá na Câmara hoje. E a tua continência para quem? Minha continência para o General Mioto, nosso colega aqui, que fez a doação de fuzis do Exército Brasileiro para a nossa briosa Brigada Militar. E uma continência também para ele e para a Mônica, que receberam a medalha da Liga de Defesa Nacional. Por favor, fiquem à vontade. Não, tu não vai dar uma continência para a Mônica e para o
Já um mioto pela medalha? Uma continência, então. Que continênciazinha é essa? Olha só. Esse é o último programa do ano, né? Pelo menos ao vivo. Participar aqui ao vivo. Eu quero desejar aí de antemão um Feliz Natal para as pessoas. Me somo. E idem. Um grande ano novo e incentivar as pessoas a fazer doações com 6% do seu imposto de renda de pessoa física. Existe a Santa Casa, existe as APAES, existe tanta coisa para criança, para o idoso. Bem lembrado. Idoso, entre no site. A campanha da Assembleia Legislativa. Exato. É uma campanha da Assembleia? Pois é, ontem eu já fiz algumas doações, hoje, amanhã farei mais dentro daquele dão limite, são 6%. No seu caso é muito. Imposto seu, não é só o que você... Eu, como tenho devolução para receber, eu não tenho que doar. Não, tem. Como? Do imposto que você paga. Olha, 1 ano de imposto do Leno reforma o HPS. Não, assim, ó, só para o telespectador saber, ele está brincando aqui com o negócio, mas é sério. Assim, ele está recebendo de volta, mas não é sobre... Se ele paga 100 mil de imposto de renda, ele aqui, vai receber 20 de volta. Ele pode doar 6 mil, que é 6 sobre os 100. É esse sentido. Eu mandei 500 mil agora das minhas emendas impositivas para o HPS. Tu certamente vai mandar mais, porque o teu imposto de renda permite mais do que isso. Eu vou fazer isso exatamente. Estou fazendo as doações dentro de um pequeno limite que eu tenho na forma da lei para ajudar. E um Feliz Natal a todos. Minha continência eu não sei. Meu genro está de aniversário. Enfim, pode fazer. Então, aqui o nepotismo é permitido hoje, aqui. Isso, para ele. Aonde nós vamos jantar hoje? Não posso dizer onde. Então, em casa, na minha casa. Tu convidou o Luizinho? Não, eu estou devendo para o Luizinho, um grande abraço, estou devendo. Tu vai na casa dele quase todos os dias, agora não convido ele para o aniversário. Não, eu estou em dívida com o Luizinho, eu devia ir lá, então não posso. Devia ir na casa dele? Eu estou em dívida com ele. Desculpe de eu não estar lá tomando o teu vinho. Boa essa, né? Boa. Ficou boa essa, né? Poxa vida. E um abraço a todos vocês, sempre foram tão carinhosos. Ricardo, o cidadão recorreu ao Jari de uma multa que aconteceu em São Paulo, sendo que o recorrente nunca esteve naquele local. Apresentou toda a documentação de prova e foi indeferido. É uma vergonha esse órgão. Mas uma vez, um recurso de uma maneta foi multado, o tempo Flávio Carlos Gomes, eu estava no programa, o cara mostrou, a pessoa cuidado só com tinha o politicamente incorreto. O cara só tinha um braço e foi multado porque dirigia só com uma mão. Ele provou isso e mesmo assim a Jari negou o recurso. O Flávio bradava em tempo do programa, você também fazia. Glorioso Flávio Carlos Gomes, bela lembrança do Flávio. Um dos problemas mais sérios, e pode ser isso que o telespectador está referindo aí, é carro clonado. Que é muito como carros são idênticos, são clonados, usam a mesma placa, o mesmo documento, e os sujeitos saem a andar por aí, e isso tem sido muito comum. Bom, eu vou me somar ao Lênin aqui na sugestão dele do imposto de renda, para quem não é versado, né? Quando a gente faz a declaração de imposto de renda, é chamada de declaração de ajuste. Por que ajuste? É o imposto que eu já recolhi versus o imposto que eu devo. Então, mesmo quem tem restituição, tem um imposto devido. Ela está recebendo restituição porque recolheu a mais ao longo do ano do que o que deveria. É 6% sobre o valor devido de imposto que pode ser destinado para todas essas entidades que o Lênin falou. E qual é a vantagem disso? Por que você faz isso? É uma forma de participar mais civicamente do governo e da sociedade e do destino do imposto. Porque esse imposto, se o senhor não destinar para algum lugar, ele vai para a União e vai para o Tesouro da União. Pode ser bem e pode ser mal empregado. Mas se o senhor confia numa entidade qualquer, vamos pegar aqui o asilo, Padre Cacique, todas precisam. E o senhor confia naquela entidade, escolha uma e dê 6% do seu imposto para essa entidade. Já fui multado em Porto Alegre para passar o sinal verde. Detalhe, não existia sinaleira na esquina. Recorreu o Jari e foi indeferido. Não fiz recurso à justiça por se tornar muito caro. Kleber Emanuel Pavão. Eu fui multado numa esquina aqui e não passei sinal fechado e fui multado. E aí? O que vai fazer? Vai recorrer para o Jari? Não vai dar nada? Não.
A sua continência? Minha continência vai pro... minha continência vai pro Dudu, que está fazendo 11 anos amanhã, dia 18. Nepotismo total. Nepotismo, exatamente. Então, bom, beijo. Dudu, parabéns. 11 anos já? 11 anos já. Passa muito. É impressionante. Me lembro de tu, eu com ele no carrinho de bebê, naquele restaurante ali na Zona Sul ali. Sim, eu sei, olha, sei. Nós estamos ali. Tio, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu estava com o João Nadir, meu primo. Eu não sou invejoso, graças a Deus. João Nadir. Ontem eu vi João Nadir no shopping. Aliás, troço de cachorro no shopping é coisa de louco. Qual é o tamanho que dá pra levar cachorro no shopping? Daí é que tá, uma boa interpretação. Uma boa interpretação. Qual é o limite do cão? Essa é O boa. que tinha de cachorro ontem? A hermenêutica canina. Eu não sou invejoso, graças a Deus. Mas quando eu te vejo com teu pai, eu me encho de inveja. Eu também. Doutor Cláudio. Beijo pro coronel que está em casa. Coronel vendo. Paulo, primeiro, eu acho que ficou demonstrado aqui que bom senso e lógica é o que às vezes falta nessa questão das multas, né? Ninguém está, de maneira nenhuma, imputando isso de forma generalizada aos fiscais que cumprem relevante trabalho, relevante serviço. É isso que tem que ser feito. Mas o jeito que está hoje, e está demonstrado pela manifestação dos eleitores, não se pode mais aceitar. Como ponto final, eu não sei nem como é que está isso agora, essa votação lá no Congresso Nacional, mas eu quero trazer novamente a questão do fundo eleitoral. Já baixou? Boa. Tivemos, ali eu não sei como é que foi agora, se já teve a relatoria mudou para o relator, sim, mas não tivemos ainda a votação lá. E muitas vezes vem aquela técnica, né? Se pede o mais para receber o menos. Continuo com uma crítica bastante expressiva com relação a esse fundo. Acho que esse fundo é uma imoralidade. Isso tinha que acabar. É uma imoralidade. O custo das campanhas políticas tinha que ser financiamento privado. Trabalhar. Não, mas não é. Transparente, privado. Eu também acho que não é, Walter. Eu acho que nós temos que reduzir efetivamente o custo de campanha. Isso o custo também, de campanha hoje não é mais aceitável. Mas o modelo americano seria muito melhor. Transparente. Cada um financia. O ponto agora que nós tivemos, que foi quase que a tentativa de se dobrar esse valor, chegando a quase 4 bilhões de reais, isso é uma excrescência, um desrespeito com a sociedade brasileira, que já vive uma crise violentíssima. Sempre que o governo tem uma dificuldade, ele bota a mão no bolso do cidadão, questões de falta de caixa. Não se podia admitir, e saúdo que tenha ocorrido essa redução, mas acho que também o limite de 2 bilhões acho que é alto demais e continuo exatamente batendo nessa tese. O governo quer votar a alíquota dos militares que a União já legislou. Será que está mal assessorado ou é ruim da autocrítica? Só para te colocar, para te falar rapidamente sobre isso. O governo descumpre a palavra e não retira regime de urgência dos projetos de segurança pública. Eu não acompanhei, de fato, esse debate, principalmente no dia de hoje, né, Paulo? Mas como continência aqui, eu aproveito também, quero me somar ao que disse o Lênin, ao que disse o Eduardo também, porque isso é um destaque que é muito importante para que a sociedade tenha a visão. Ou seja, nós falamos muitas vezes das emendas impositivas ou das emendas parlamentares. Cada cidadão, e aqui eu vou traçar um paralelo, né? Cotejando com as emendas, nós temos as nossas emendas, né, que não são parlamentares, são nossas. Nós podemos escolher para quem nós queremos doar uma determinada importância. Isso. Muitas vezes, o que nós entendemos e criticamos, né, que os recursos da União, os recursos do Estado não são, ou os recursos do município não são bem direcionados. E, portanto, quando nós temos essa oportunidade, vamos exercê-la. Vamos efetivamente escolher para aquelas entidades que nós queremos doar o imposto que nós vamos eventualmente pagar. Claro que o Paulo Sérgio vai ter um quinhão muito maior de emenda individual, não parlamentar, né? Mas também vai contribuir muito. Vai fazer um bem maior ainda. Com determinadas Tem um monte de telespectador me criticando por eu ter tido uma boa ideia. Por não ter tido? Por eu ter dito isso, porque... que não... Criticou? Eu tô naquela clã entre colunas. Quem tem, bota, quem não tem, tira. Deixa eu fazer uma observação. A doação tem que ser feita até 31 de dezembro, viu? Não é lá até a declaração. Tem que ser feita até 31 de dezembro. Paulo Sérgio, porque depois entra só no outro ano. Gostaria de saber quanto do dinheiro das multas vão para tapar os buracos, arrumar as sinalizações das estradas, das cidades que causam acidentes. Amilcar Rodrigues, São Leopoldo. Parabéns, Amilcar. Aliás, uma bela pergunta dele mesmo. Uma bela pergunta. Outra caixa preta. Aniversaria hoje a Maria Helena Bastide Horbach, Ivan Duarte, a Helena Beatriz Maciel, o Luciano Tonieto, a Sabrina Freitas, nossa colega do marketing da Rede Pampa, Alberto Brentano,
o tenente-coronel Biak, de aniversário hoje. Falando de ano do Biak, hein? Biak, será que está aposentado? Não sei. O Renato Malcom, o Rodrigo Lorenzini Zucco, que é da Polícia Federal, irmão do deputado. Não, a Polícia Civil. Ele era civil, né? É civil. Ele era civil. O delegado aqui no Vale do Sinos. O Sanderson, que é deputado federal. A Roberta Jalfim, o Jorge Vargas Cardoso, entre tantos aniversariantes. A Gabriela Silva Castro. Né? Um bom time de amigos aqui. E o Jaime Lerner, que é de aniversário. Que eu dei o título para ele. Do arquiteto. Domingo foi o dia do arquiteto. Então, parabéns a todos eles. Parabéns aos senhores pelo excelente debate que fizeram e um feliz Natal no Ano Novo. Muito bem. E a Páscoa eu não vou desejar, porque nós começamos os programas do ano que vem. Tudo de volta. Né? Vamos para esse fim de ano. A comunidade judaica, eu quero desejar um feliz balanços, né? Dos balanços aí, que nós vamos realizar com todos. Tá? E a minha continência vai para o nosso deputado Luiz Augusto Lara, Assembleia Legislativa, que está fazendo as tripas do coração para tornar este Rio Grande melhor. Tá? Então, a minha continência ao Lara. Obrigado, vem aí o Jornal da Pampa, ela já está preparada para a Festa do Branco lá no Dodge. Ela veio para testar se o vestido agradar, e ela vai com esse vestido na Festa do Branco. Já agradou plenamente a Vera Armando e os nossos colegas apresentadores do interior do estado. Obrigado, até amanhã com mais um Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.